Oi, tudo bem? No Enredo Cultural de hoje, nós vamos a um projeto que circulará por 5 cidades goianas, levando música e empoderamento feminino. Também tem o espetáculo Casa Grande Senzala, uma adaptação da obra de Gilberto Freire para o teatro. E ainda uma performance artística que tem o objetivo de criar uma aproximação entre as pessoas. Mas não para nisso. O cenário traz uma bandeira com características de uma nação. No palco, atores dão voz às cantigas das lavadeiras do Nordeste, dos índios, dos negros, do povo brasileiro. É Casa Grande Senzala, Manifesto Cultural Brasileiro, uma adaptação da obra de Gilberto Freire no teatro. Ribamar, o que há de ficção e o que há de realidade nesse espetáculo? Então, Casa Grande Senzala, Manifesto Musical Brasileiro, com os Ciclomáticos, Companhia de Teatro, é um espetáculo que traz a obra do Gilberto Freire como uma discussão, uma reflexão acerca dessa construção, dessa brasilidade. Eu fui pegando alguns pontos, principalmente elementos muito da nossa brasilidade, do canto brasileiro, do canto de lavadeiras, do canto carioca, né, do canto do Nordeste, porque eu queria muito que a gente fugisse um pouco dessa estrutura musical que a gente acaba sendo um pouco colonizado, que é essa coisa meio Broadway e tal, enfim. A busca desses cantos, dessas características, elas foram feitas de que maneira? Teve uma pesquisa? Você foi a algumas regiões para conhecer? Sim, eu viajei muito pelo norte do país, através das tribos indígenas. Eu fui para o sertão mineiro, em Araçuaí, buscar também o canto, esse canto dessas lavadeiras, das rezadeiras, né? E no sudeste também, na Folia de Reis. Eu fui buscando esses elementos, depois eu voltei para a sala de ensaio com a companhia e a gente pesquisou mais de 400 músicas. Todo o processo começou com as músicas do espetáculo. Então, depois disso que o texto apareceu. Falando aí no teatro de revista, por que vocês escolheram esse gênero como um formato, não sei, para esse espetáculo? Porque o teatro de revista é uma construção legitimamente brasileira. E aí eu falei, não, tem que ser o teatro de revista, de resgatar essa forma de fazer musicais, né, que acabamos exportando em algum momento e depois isso se perdeu. Então essa estrutura de trabalhar em quadros, né, com críticas sociais, porque a revista era uma revisitação do ano, das coisas que aconteciam do ano. O grupo, ele também tem uma preocupação com a formação artística, vocês têm essa missão, né? Para a gente sempre foi um viés muito importante a questão da educação, das relações sociais dentro do trabalho, porque a gente não faz só entretenimento. E deixar um legado, um resgate, né, dentro de cada local que a gente passa é muito importante, porque isso também é uma semente que a gente planta nessas cidades, né, para que as pessoas reverberem como construir um teatro diferente, um teatro mais engajado, um teatro político e que tem essa qualidade artística também. O espetáculo já tem 3 anos que vem circulando aí pelo país, primeira vez no Centro-Oeste. Como as pessoas têm recebido esse espetáculo, têm recebido essa mensagem, principalmente num período onde as coisas acabam ficando um pouco polarizadas, né? Sim, o Casa Grande Senzala é uma obra polêmica, né? E a gente não perdoa também o Casa Grande Senzala. A gente tem um momento que a gente também pega um pouco lá na ferida, porque a gente tem que sair também do espetáculo não apenas como entretenimento, mas como um ato de reflexão. Né? O que eu levo dessa construção brasileira? Como a gente se vê enquanto brasileiro. Eu acho que a proposta desse espetáculo também é partir para essas questões e que as pessoas tirem suas conclusões acerca dessa construção brasileira. Me falam diversas línguas.
e cada língua rasam suas vestes. Quer conhecer um caricaturista, chargista, ilustrador, publicitário, humorista brasileiro que é tido como um dos mais originais do século XX? Então, se liga nesse Arte Filia. Olá pessoal, eu sou Salvio Juliano Farias, sou professor aqui da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás e eu vou trazer um artista que é muito importante para mim e eu acho que para o Brasil também, que para vocês do Enredo Cultural e do quadro Arte Filia. O nome dele é J. Carlos, ele é carioca e ele viveu no final do século XIX e na primeira metade do século XX. O primeiro desenho que ele mandou para uma redação, ele tinha 18 anos, em 1902, e foi considerado horroroso. Mesmo assim, publicaram o desenho. E já no ano seguinte, ele começa a participar de revistas cariocas, as famosas revistas ilustradas da Belle Époque carioca, e não para mais. Dizem que, inclusive, que ele praticamente morreu desenhando em 1950, desenhando sobre a prancheta. Ele é um artista gráfico que, além de ter trabalhado em praticamente todas as revistas importantes daquela época, tanto no Rio quanto em São Paulo, ele faz charges criticando os presidentes, todos os presidentes que ele passou, da República Velha até chegar em Getúlio Vargas, sobretudo no momento em que Getúlio Vargas tem um processo de censura muito forte, né, o governo, e então ele vai, de certa forma, voltar a crítica dele muito para a política e para as relações internacionais, mas sempre também de olho no que está acontecendo no Brasil. Então, de certa forma, ele sempre vai dar uma cutucada nesses poderosos, seja no estilo de vida, seja em quem está, de certa forma, exercendo o poder. Ele vai falar dos cafés, das grandes avenidas que estão sendo abertas naquele momento, da cultura carioca, também vai falar dos morros, da malandragem, das mulheres bonitas. Ele que vai criar, de certa forma, pelo desenho dele, a imagem da melindrosa. E, de certa forma, ele vai ser um artista que vai conseguir perceber o que está acontecendo no mundo, sobretudo na Europa, que ainda influenciava muito o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, e vai trazer uma espécie de visualidade nova para o Brasil, se casando com o que ele imagina, né, que seja um desenho carioca. Então o Art Deco, que é um estilo artístico, vai aparecer muito forte nos desenhos dele a partir dos anos 1925, por aí, e isso vai ser muito evidente. Bom, eu sou o professor Salvio Juliano Farias, aqui da FIC, e eu falei com vocês sobre o J. Carlos, um artista gráfico importantíssimo na história do design gráfico brasileiro. Agora é hora do UFG na Cidade, o nosso quadro aqui do Enredo que mostra como os projetos de extensão e cultura da UFG se integram com a sociedade. Olá pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou professor da IMAC UFG. Estamos aqui no 5º Simpósio de Trombone do Estado de Goiás e 24º Festival Brasileiro de Trombonistas. É a primeira vez que esse evento acontece em Goiás, esse evento é itinerante. O brasileiro, né, o estadual a gente faz todo ano, e é a primeira vez que acontece em Goiás. Ele já fez algumas vezes aqui no Centro-Oeste, e a importância é fortalecer o ensino do trombone, divulgar o nosso instrumento, que muitas vezes a gente ouve botar a boca no trombone, nosso instrumento é associado a algo barulhento. E o compositor francês Berlioz disse que o nosso instrumento é o único que pode soar uma oração como um coro de monges. Então nós podemos também ser barulhentos, mas principalmente nós somos muito doces.
O trombone ele tem sua raiz, principalmente na música brasileira, nas bandas de música. E como as bandas de música deram respaldo e foram as primeiras sementes que foram dar ao choro e depois ao samba, a gente vai ver, principalmente na música popular brasileira, muito choro e samba, bastante trombone também. Então aqui, por exemplo, nós temos músicos de música popular, tem uma parte toda de música popular, tem uma grande parte de música erudita, temos quartetos, octetos, quintetos, trombone com piano, trombone solo, então a versatilidade do trombone é imensa. Os músicos participantes têm aula com esses professores, então eles têm grandes solistas internacionais que estão dando aula para eles, grandes profissionais brasileiros, profissionais que trabalham, os músicos populares trabalham com os principais artistas, os músicos são professores, são músicos de orquestra, de toda parte, tanto do Brasil quanto do mundo. Os trombones, a Associação Brasileira de Trombonistas é uma das poucas que mantém um simpósio científico paralelo às atividades artísticas e educacionais. Nós temos os anais com simpósio científico e também lançamos a revista científica, né? A vida urbana tem colocado as pessoas num ritmo acelerado. Quase não se há mais tempo e espaço para uma troca de olhares, um bate-papo ou mesmo um simples contato físico. Mas, de repente, a gente percebe que algo pode ser diferente. Flávia, qual é o intuito dessa intervenção urbana? Olha, na verdade o trabalho surge dessa urgência, né, contemporânea, da distância entre as pessoas na vida pública e nos espaços públicos, né, nos espaços urbanos, que supostamente são espaços de convivência, mas que ao mesmo tempo as pessoas não se tocam, não se olham. E aí, através de um dispositivo, que é a gente chama Dródio, que é um dispositivo que você baixa na internet, como é que se faz, eu tento, pelo menos, entrar em contato, tocar alguém que eu nunca tinha conhecido antes daquele momento. Como é a reação dessas pessoas quando você toca elas, aborda elas? Tem alguma reação inesperada? Olha, em geral, é sempre inesperada, né? Então eu gosto muito de fazer esse trabalho, porque por mais que tenha um roteiro planejado, né, uma série de ações que eu costumo seguir, estar em contato com outra pessoa que você não imaginava que ia estar ali sempre tira você desse roteiro, isso que é interessante. Tem gente que chora de emoção também, porque tem muito morador de rua, né? Muitas senhoras que não são tocadas ou que estão muito isoladas, então estão nessa condição de invisibilidade nas cidades também. Então o trabalho também acaba acessando esses lugares. Essa ideia surgiu como? Olha, essa ideia surgiu junto com o Leandro Olivan, que trabalha comigo, né? A gente se encontrou, se conheceu, inclusive, num ateliê em Buenos Aires, que era de construção de microeletrônica, porque lá ainda tem esse velho costume latino-americano de desconstruir as coisas, de consertar a rádio. Então, tinha esse laboratório de arte e tecnologia. E a gente desenvolvia pequenos objetos ou pequenas coisas, interfaces, de forma analógica, com micro coisas super baratinhas, assim, isso aqui, não sei, deve custar R$1. E isso aqui é um anel, e isso é um fio. E aí a gente tem a ideia de fazer esse dispositivo e depois surge a intervenção. Você falou de tirar o artista, né, desse espaço que talvez para ele é mais confortável. E para você, como é apresentar no palco e apresentar na rua? Olha, ultimamente, como eu estou fazendo essa circulação, né, pelo palco giratório, com esse trabalho que chama Como Manter-se Vivo, eu estou gostando mais de fazer na rua, porque tem mais dinâmica, tem mais possibilidades assim, de criação, quase que como uma improvisação de jazz. Então, no momento, aparece um dado novo. E no palco, é
é um lugar fechado, um pouco mais protegido, né? Que talvez tenha um lugar de segurança, mas depois que você já faz muitas vezes, tem também um lugar de acomodação, assim. Você fala, já sei como é que vai ser, o público vai estar lá. E aqui, por exemplo, hoje eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Então isso é bem instigante, assim, dá bastante adrenalina. O enredo vai agora para mais um rápido intervalo e no próximo bloco tem retrato cultural e muito mais. Não saia daí. Enredo Cultural está de volta e neste último bloco nós viemos em Inhumas conhecer o Goiás Pitoresco, um projeto que levou mais que música para o interior de Goiás. Mas, enquanto o show de hoje não começa, vamos conferir o retrato cultural. Olá, eu sou Dairan Lima, sou professora de formação, professora de língua portuguesa e hoje poeta, quer dizer, acho que sempre fui poeta. Posso dizer que a minha carreira literária sempre se pautou mesmo, foi vocacionada para a literatura, desde o princípio, desde menina, muito irreverente, rebelde. Eu lia tudo que eu tinha vontade de ler. Me chegava às mãos, seja por meios lícitos ou ilícitos, mas eu lia tudo. De fotonovela, a Camões, Shakespeare, trechos, né? Versículos bíblicos, almanaque de farmácia. Toda coisa que me chegava às mãos, eu tinha prazer em ler. Cresci ouvindo pessoas contarem histórias assim maravilhosas, gente até analfabeta, que sabia contar histórias. E que depois, isso tudo me serviu de escola, uma grande escola, né? Muito me orgulho de ter lido, né? Muito cedo já cheguei a ter contato com Carlos Drummond de Andrade e acho que minha poesia, depois do Carlos Drummond de Andrade, ela se transformou. Olha, na nossa casa a gente teve o privilégio de ter irmãos intelectuais, assim, desde muito pequeno, sabe? Que puxavam a gente. Eu não era uma intelectual. Eu me percebi escritora muito cedo, porque era o que a gente tinha na infância, né? Era brincadeira de rua. A gente brincava na rua quando tinha um tempo, que a gente também trabalhava muito. Mas existia um momento para a gente brincar um pouco na rua e a gente começava a inventar umas brincadeiras e depois eu passei a escrever essas brincadeiras, depois eu vi e começava já a inventar também, né? Moços todos que passam, montados nos seus motores, suplico, casai comigo, que sou bela virgem santa. Moças todas que desfilam com seu vestido de gaze, imploro, dormir na minha cama assassina. Então, esse é o livro vermelho, meu primeiro livro. Nunca tive coragem de publicar nada, porque minhas poesias são assim mesmo, meio malucas. Mas a Larissa Mundim me convenceu que eu deveria publicar, né? Eu sempre fui aquela escritora escondida, sabe? Assim, que escrevia só, parece que para mim mesma, para as colegas, para os colegas, sabe? Então, hoje eu continuo tendo medo ainda, sabe? Eu acho que eu nunca vou perder esse medo. Mas eu vou, sabe? Aonde a minha editora me puxar, eu vou. Às margens do Lago Lúcio de Freitas, em Inhumas, o coco, o baião, o maracatu se encontram com o sertanejo regional em belas vozes femininas. Mas essas mulheres não ficam apenas no palco. Elas estão nos bastidores, na produção e vão circular por 5 cidades do interior de Goiás, levando muito mais do que música. Lá vem um trem no meio do mato, camuflado de cipó. Bárbara, por que criar um projeto musical onde as mulheres são as protagonistas? Bom, a gente vem vivendo um momento em que as mulheres elas estão aparecendo mais, né? Muitos dizem que a gente está em uma espécie de primavera feminista.
E estando no meio cultural, até participando de eventos, assistindo a eventos, né, vendo shows, a gente percebe que há muitos homens tanto nos palcos quanto nos bastidores. Então, a ideia do Pitoresco foi colocar a mulher nesse protagonismo, não apenas também como exibição, como artista, mas também no bastidor da cultura, produzindo cultura. Então, é uma cultura de mulheres feita para todo mundo, né? Chega a menina pro meio da roda, eu puxei topo pra ver tu sambar. Eu tiro da saia tua alma fora, dou na defesa pra te libertar. Natália, muito tem se falado sobre o protagonismo da mulher em diversas áreas, né? Você acha que ultimamente as pessoas têm pensado mais a respeito disso? Com certeza, a gente tomou o nosso lugar, né? A gente já consegue desbravar e estar à frente e é muito legal ver isso em vários lugares, assim, de perto, assim, em Goiânia, especialmente ver esse movimento da mulherada. A gente tem visto muito esse debate vir à tona e isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente fala de alguma coisa, isso já começa a ser pensado na cabeça das pessoas. Por mais que não haja uma mudança imediata, alguma hora ela vai acontecer e a própria reflexão já é muito importante. Então, criar um projeto como esse, por exemplo, se a gente conseguir fazer com que alguém reflita sobre esse assunto, já o nosso objetivo já foi alcançado. Rio Quente, Niquelândia, Uruaçu, Inhumas aqui onde nós estamos, tem mais uma cidade. Piracanjuba também faz parte desse projeto. Existe uma troca cultural aí entre a capital e essas cidades que são visitadas? Sem dúvida, acho que os objetivos do projeto são dois. Primeiro, que é colocar as mulheres nesse protagonismo que a gente disse, e segundo, que é levar a cultura para municípios onde muitas vezes não há tanta movimentação cultural assim, como você disse, pegar duas bandas da capital, fazer a circulação pelo interior para ver esse intercâmbio e a gente também ganha muito, a gente não está só levando, a gente está conhecendo pessoas, a gente também está coletando ali a cultura daquele lugar e recebendo de volta, né, uma troca. Tu tá querendo deixar, mas eu olhei da minha janela e uma flor amarela veio me lembrar. Aquele olhar miudinho, aquele A Cocada Coral tem um ritmo com referências lá do Nordeste, o coco, por exemplo, né? Como isso tem sido recebido aqui em Goiás, né? Esses 2 anos de existência da banda? É legal porque a gente tem essas referências de lá, né? Do coco, ciranda, maracatu, boi, mas a gente traz muito do que a gente aprendeu aqui, então é uma mistura muito legal. Pensando de um modo geral na música, não é comum a gente ver tantas mulheres percussionistas. Isso tem sido positivo também? É legal demais desenvolver esse trabalho com 5 mulheres, sempre trocando e aprendendo mais juntas. Nós cantamos e a gente compõe também as nossas músicas, fazemos os arranjos, nós cantamos, tocamos e produzimos e faz os flyers. Então a gente faz meio que de tudo e a gente vê que pode, né? Que pode chegar ali, que é o nosso lugar. Muito legal poder ocupar esses lugares. Este episódio do Enredo Cultural termina aqui, mas no site da TV UFG tem muito mais. Nas nossas redes sociais você também pode interagir conosco e ter acesso a conteúdos exclusivos. Na próxima semana, nós estamos de volta. Tchau!